a gente começa este jornal com um assunto que há uma semana vem sendo repercutido, vem sendo comentado no noticiário paraibano e também na imprensa nacional, que é o caso da mulher que foi agredida por um médico paraibano em João Pessoa. Rafaela Lima ontem concedeu entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo e revelou detalhes sobre como era a relação entre ela e o médico João Paulo Casado. E sobre esse assunto a gente recebe aqui no estúdio o advogado Rafael Vilhena Coutinho, que conversa com a gente a partir de agora. Doutor Rafael, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Band News FM, obrigado por ter atendido o nosso convite. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia, bom dia a todos os ouvintes. Cláudia Carvalho, primeira pergunta é sua. Doutor Rafael, queria agradecer primeiro pela sua presença aqui e vou fazer a primeira pergunta, uma que ela acabou falando ontem também na entrevista, mas muita gente até hoje se pergunta por que demorou para apresentar essa denúncia. As agressões filmadas no interior do condomínio, pelas câmeras do próprio condomínio onde o casal morava, mostraram que isso aconteceu em 2022. Por que sua cliente só denunciou esse ano? Cláudia, essa infelizmente é uma pergunta que é muito repetida, reverberada, e você obviamente que a faz na condição para extrair realmente a realidade, mas essa pergunta ela revela um pensamento da sociedade que traz um problema muito sério. Que, de certa forma, põe em dúvida a intenção da vítima. Não, né? Sobre a demora para denunciar, sobre o momento de denunciar, porque a violência doméstica ela funciona como um ciclo que vai se fechando, onde o agressor vai minando a vítima em diversos pontos de vulnerabilidade, vai a tornando cada vez mais dependente emocionalmente, economicamente. Então a vulnerabilidade é muito grande, então a vítima muitas vezes tem essa dificuldade em denunciar, até por questionamentos que se fazem. Por que não foi antes? É um ciclo difícil de romper. O ciclo da violência doméstica é um ciclo muito difícil de romper. E a entrevista, o depoimento da Rafaela, ele é muito tocante nesse sentido. Ela revela a maneira como tudo foi feito. Sabe, desde o início do relacionamento, onde ele se colocava como um verdadeiro príncipe encantado, oferecendo tudo a ela, uma pessoa muito carinhosa, muito amável, até que ele começa aí sutilmente retirando dela a autoestima. Já no momento em que eles foram morar juntos, ele exigiu que ela parasse de trabalhar? Não, no momento em que eles foram morar juntos, eles acordaram em comum acordo, o casal, que ela estudaria para prestar vestibular para medicina. Sempre foi o sonho dela ser médica, ela era enfermeira, e ele tinha uma boa condição de vida e disse: pare de trabalhar que eu vou custear seu curso, e ela foi estudar para o vestibular de medicina. E a partir daí ela ficou totalmente dependente financeiramente dele. A partir desse momento instalou-se essa situação de dependência econômica total, inclusive dos estudos. Né? A gente chega a um ponto que é um dos pontos que foi abordado na nota do advogado Aécio Farias, que é o advogado de João Paulo, e eu queria colocar para o senhor, e eu queria que o senhor comentasse, que num dos itens diz o seguinte: desde julho de 2023, doutor João Paulo se encontra separado de fato do seu segundo casamento, coincidentemente há poucos dias, após não mais ceder às extorsões para manutenção do pagamento da mensalidade da Faculdade de Medicina de sua ex-esposa, no valor de R$ 10.670, e ajuizar a ação de divórcio, são exibidos vídeos cujas origem e autenticidade são contestadas. Como é que o senhor comenta esse trecho? Como é que o senhor enxerga esse texto, esse trecho da fala do Dr. Aécio Farias? Eu acho chocante esses argumentos. Eu acho que é uma ofensa não só a Rafaela, mas às mulheres de uma maneira geral. Querer atribuir esse ato de denunciar a uma retaliação. A denúncia ela é uma extorsão, como ele usa o termo aqui. A denúncia é um ato de libertação, é onde a vítima finalmente encontra forças para romper com aquele ciclo de tortura, de violência. Que, aliás, pelo que o senhor conta pra gente, foi um ciclo iniciado por vontade dele. Foi ele que disse: faça o vestibular que eu arco com. Como qualquer casal normal que tem planos, conjuntos, que pensam no futuro, que se programam e que fazem os planos acontecer.
E a coisa foi fluindo normalmente até que ele começa, como eu falei, com esses episódios, né? Demorou quanto tempo, doutor Rafael, para o príncipe mostrar uma outra face? Eles, pelo que ela relatou, eles começam um relacionamento no final de 2019. No início de 2020, eles já passam a morar juntos. Foi durante a pandemia, né, que eles começaram a morar juntos, foi, né? Exatamente. Eles começam a morar juntos. E aí, no segundo semestre de 2020, ela relata já ter começado a passar por algumas situações de comentários mais grosseiros, mais machistas, reduzindo ela a uma condição muito baixa, e aquilo foi aumentando até que surgem as violências físicas, né? Agora, doutor Rafael, Cláudia perguntou no início da nossa entrevista sobre o porquê da demora de Rafaela em denunciar. E eu vou voltar a essa questão perguntando o seguinte: o que levou o Rafael, qual foi a gota d'água, qual foi o motivo que fez com que Rafaela rompesse o silêncio e procurasse a polícia? Cacá, agora em junho, ou em julho, enfim, agora no meio do ano, eles decidem se separar. Junho agora. E ela tem acesso às filmagens que o Brasil todo viu. Ela nunca tinha visto. Ela nunca tinha visto. E aí o que ela diz de uma forma muito, muito forte até de se ouvir, é que quando ela se viu naquela situação, aí como se tivessem tirado uma venda dos olhos dela, ela ficou absolutamente chocada e transtornada. Esse relato dela é muito forte. Ela diz quando se viu ali naquela situação, ela disse: não, eu preciso denunciar, porque nem ela tinha talvez a noção de como era forte, de como era grave aquilo tudo, embora ela tenha passado e registrado tudo isso por fotografia. Que, aliás, eu acho que eu só vou fazer um parênteses aqui, porque eu acho que é uma situação muito frequente que as vítimas de um relacionamento tóxico, enquanto estão vivendo esse relacionamento, elas não têm a dimensão do quanto aquele relacionamento está sendo prejudicial. E é porque o agressor, ele não é violento o tempo inteiro, né? Há momentos em que ele promete melhorar, ele se torna sedutor, ele é carinhoso, mas daqui a pouco, né, se volta para a violência, seja psicológica, seja patrimonial, seja física. Então acho importante também falar sobre isso. É porque o agressor, ele vai subtraindo a vítima de uma forma que chega um momento que ela não se enxerga mais nem como pessoa, ela se enxerga como coisa, né? Ele vai retirando dela a autodeterminação, a autoestima, profissionalmente você não é nada, sem mim você não é ninguém, sem mim você vai voltar a ter uma vida medíocre, você não vai arrumar nada, se você me denunciar eu vou retaliar, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum, eu sou poderoso, você não é ninguém, ninguém vai acreditar em você, você não tem prova de nada. Ela imaginava que não tinha prova de nada, porque as agressões aconteciam entre quatro paredes. Embora ela tivesse todos os relatos, né, na verdade todas as fotografias das lesões que ela sofria, testemunhas, pessoas que ela procurava depois dos episódios de violência. Era isso que eu ia perguntar, se ela comentava as agressões com alguma outra pessoa. Depois dos episódios de violência, ela procurava algumas amigas, que são testemunhas do processo, né, que viram ali, ato contínuo, as agressões. Mas ela, na condição de vulnerabilidade dela, não entendia que aquilo era mais do que suficiente para ela denunciar. Até que vem as filmagens à tona e ela assiste, e aí ela... esse é o relato dela, ela se choca violentamente com aquilo e diz: eu preciso denunciar esse homem. Como é que ela teve acesso a essas imagens, doutor? Essas filmagens estavam de posse do condomínio, né? E no processo de divórcio, a colega que estava conduzindo o processo de divórcio teve acesso e mostrou ela. Uma outra advogada, no Isso. caso. Nosso ouvinte Sebastião Ortiga, ele me lembra aqui de um trecho que o senhor falou agora há pouco, que a vítima, né, ela diz que o médico dizia o seguinte: se você me denuncia, meus amigos não vão te dar emprego. Sebastião diz: eu acho que seria o caso do Conselho Regional de Medicina e o Conselho de Enfermagem se manifestar em relação a essa ameaça, que seria uma suposta influência sobre, né, a categoria médica, ou enfim, dono de hospitais e tal. Também tem um fato que ele diz assim, quando o senhor falou também sobre isso, que ela voltaria a ter uma posição medíocre. E é um tremendo preconceito do médico achar que uma enfermeira seria inferior profissionalmente, o valor de uma enfermeira seria inferior também ao de um médico. Ela relata que ele fazia esses comentários, que se ela o deixasse, ela voltaria a ter a vida
anterior. Aí eu não sei se estava se referindo à profissão que ela exercia anteriormente ou à condição de uma forma geral. Mas a violência emocional, a violência psíquica que ela sofria era muito, muito grande. Como eu falei, o agressor ele vai subtraindo a vítima até ela não se achar como pessoa, até ela realmente ficar numa situação de total vulnerabilidade. No trecho da nota que foi emitida pelo advogado do médico, Dr. Aécio Farias, que representa o médico João Paulo Casado, tem um outro trecho que me chocou ainda mais do que o anterior que nós citamos, que é quando ele diz que ele compara o caso ao caso Nardoni. Eu estou aqui com né? um trecho aberto aqui, Pois ele não. diz o seguinte: Dr. João Paulo ama imensuravelmente seu filho, menor de 9 anos de idade, fruto de seu primeiro casamento, e em tempos de exibição do documentário que retrata o trágico caso da Bela Nardoni, o Dr. João Paulo jamais seria ou será um Alexandre Nardoni, tampouco uma Monique Medeiros, a consentir que qualquer madrasta agrida ou arremesse seu filho do 23º andar. Esse é o trecho da nota. Pois é, a minha pergunta é, havia atrito, havia violência da parte de Rafaela em relação ao menino que é filho do primeiro casamento? Como era a de João relação Paulo? entre os dois, doutor? É chocante ter que comentar isso, sabe? Porque isso é de uma leviandade absurda. A relação era maravilhosa. Ela tem um acervo fotográfico, filmagens extenso que provam isso, de testemunhas. Ela tinha uma relação maravilhosa com essa criança. Ama essa criança. E era recíproca. Essa criança tinha uma relação excelente com ela. E nunca houve absolutamente nenhum atrito. Uma criança de poucos anos de idade, né? Uma criança muito, muito nova. E a Rafaela é uma pessoa de uma conduta ilibada, de um caráter reconhecido. Não existe, isso não existe. Recentemente a justiça negou o pedido de prisão preventiva do João Paulo. João Paulo, né? João Paulo Casado. O senhor pretende entrar com um novo pedido de prisão? Qual é a estratégia a partir de agora? Perguntaria também como enfim, o senhor como defensor da sua cliente, como é que recebeu essa decisão da juíza que alegou que os fatos não são... A falta de contemporaneidade... A extemporaneidade, né? Para recusar o pedido de prisão. Veja, a gente tem que ter muito cuidado nesse momento, porque o nosso papel, atuando nos interesses do assistente de acusação, que é a vítima, é um papel auxiliar ao Ministério Público e à autoridade policial, que é quem conduz a investigação, a polícia, e o Ministério Público, que é quem propõe a ação, que é quem propõe a denúncia. Então o nosso trabalho é auxiliar, no sentido de apresentar provas, de ajudar nessa produção probatória e defender os interesses da vítima, e defender os interesses de Rafaela. Então, eu acho que isso tem que ser avaliado ainda com tranquilidade, com a polícia, com o Ministério Público, até porque o próprio Ministério Público se manifestou contra a decretação da prisão, porque justamente pela falta de contemporaneidade, que esse foi o entendimento do juiz, que como as agressões elas não tinham sido agora recentíssimas, ele entendeu que não havia essa necessidade processual, né? O que não quer dizer que o juiz tenha afastado em absoluto a gravidade desses crimes, dessas condutas, ou diminuído qualquer coisa na situação jurídica, no fato jurídico dele. Mas é uma análise processual, exclusivamente processual. Agora, nada impede também, além do manejo de algum recurso, mas também nada impede que, surgindo um fato novo, né, possa vir a ser elaborado um novo pedido de prisão preventiva. A prisão preventiva ela é uma possibilidade no curso do processo, como se sabe. Sua cliente, depois que foi a público para denunciar o que houve, ela recebeu algum tipo de retaliação? Não, ela não relatou nenhum tipo de retaliação, não. E ela tem também medida protetiva que impede a aproximação e o contato com o agressor? Tem, as medidas protetivas estão em pleno vigor e ao que no meu conhecimento estão sendo cumpridas. O que é que o senhor, o que é que a sua cliente esperam ao final desse processo? A gente espera que ele seja inicialmente denunciado, né, como eu falei, pelo Ministério Público. Há aí múltiplas lesões corporais, não é só uma. Então ele deve ser denunciado por várias lesões corporais, todas estas comprovadas já no inquérito através, como eu disse,
de fotografia, de filmagens, de testemunhas. O senhor tem ideia de quantas vezes ocorreram agressões físicas? Olha, pelo que eu me lembre do relato e do inquérito, são pelo menos uns 4 ou 5 episódios, lesões corporais. Claro, isso vai ser avaliado pelo Ministério Público, novamente eu repito, é quem cabe essa análise e a propositura da denúncia, mas além das lesões corporais também existe a violência psicológica, a violência psíquica, emocional, que também está tipificada no Código Penal como crime, é um crime grave. Então a gente espera que ele seja denunciado por todos esses crimes e que ao final seja condenado a uma pena de prisão, que é o que é devido, né, no nosso entendimento nesse caso, até porque é revestido de uma gravidade absurda. Doutor Rafael, qual é o estado de ânimo depois de toda essa repercussão, inclusive nacional, desse caso? Como é que está a sua cliente? Péssima. Não era o que ela queria, essa exposição. Ela a todo momento disse que não queria ser exposta dessa maneira. Não se sabe até hoje como é que isso foi parar na imprensa, como é que essas filmagens vazaram. Ela foi na delegacia, prestou a denúncia, foi bem recebida e essas filmagens acabaram, enfim, circulando contra a vontade dela. Ela não queria essa exposição. Ok, conversamos, portanto, com o advogado Rafael Vilhena Coutinho, que é o advogado da Rafaela Lima, vítima das agressões do médico João Paulo Casado. Doutor Rafael, obrigado pela presença aqui na Band News FM. Forte abraço, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite. Boa tarde. Obrigado pela entrevista.